Pois bem, pessoal, vamos concluir então essa série que nós estamos fazendo sobre Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Se a tradução do Novo Mundo, ela errou em inserir ali as palavras outras no texto, né, colocando ali que Jesus teve um papel secundário na criação, que tudo, na verdade, só veio existência após Jesus Cristo, e Jesus não é de fato o Criador, como muitos religiosos defendem. Então, vou mostrar para vocês aqui, vamos ler aqui essa passagem, né, mais uma vez, e vai ficar muito claro, tanto teologicamente como gramaticalmente, que como está na tradução do Novo Mundo é a forma correta de se entender esse texto. Então vamos lá, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, dar uma tremidinha aí, peço desculpas por vocês, né? Então o texto já diz assim, logo no versículo 15 aqui, ó, já mostra que Jesus Cristo, olha, é o primogênito de toda a criação. Tem Bíblia que coloca toda criatura. Se ele é o primogênito de toda a criação, criatura, obviamente que ele é o filho mais velho, o primeiro nascido de toda a criatura. Então todas as outras coisas vieram após ele. Por isso que nós temos a palavra outras inserida no texto, porque de fato ele não criou tudo, mas ele ajudou Jeová a criar o restante de todo o universo que existe, todas as coisas visíveis e invisíveis, conforme o texto aqui mostra, após a sua criação. Então Jesus, ele veio antes, né, como diz o texto, ó, antes de todas as outras coisas, não antes de tudo. E vou mostrar para vocês que gramaticalmente é assim, né, no texto grego, como também teologicamente. Como que a gente prova isso? Primeiro, nós precisamos ter em mente que Jesus Cristo, ele é o primeiro ser criado por Jeová. Não tem como nós fugirmos disso. Só relembrar para vocês aqui, depois a gente vai fazer os vídeos de maneira mais clara, provando que Jesus Cristo é o primeiro ser criado por Jeová, antes de Jeová criar todo o restante do universo por meio dele. Então você tem aqui o texto de Provérbios 8, 22, né? Vai até o 30, na verdade. Esse é um deles. Você tem também Miqueias 5:2, depois se você congela a imagem para você ler. Essas cores que você está vendo aqui, ela faz ligação com os textos que a gente tem ou em hebraico ou em grego embaixo, tá? E o seu significado, tá bom? Você tem o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, que Jesus é chamado de Deus unigênito, que significa único gerado Deus, né? Então, o único ser divino gerado diretamente por Deus, está aí, tá? Você tem também o próprio texto de Colossenses 1,15, né, que a gente acabou de ler, onde Jesus é chamado de primogênito de toda a criação, tá? Aqui embaixo tem, eu puxei aqui o dicionário para vocês verem o significado do que é primogênito, que está em amarelinho, tá bom? Que é o primeiro nascido, o primeiro dado à luz. Você tem Hebreus 1,3, onde mostra que Jesus, ele é a representação exata de Jeová, ele é, olha lá, expressa a imagem de Jeová. Então, essa cor verde aqui destaca a palavra que foi traduzida na língua portuguesa e embaixo aqui o dicionário para você ler, tá bom? Em resumo, Jesus, ele é o quê? Ele é uma reprodução exata de Jeová. Ele é uma cópia perfeita de Jeová, assim como você faz uma cópia em uma máquina perfeita de xerox de um documento. Então, Jesus, ele é, olha lá, uma cópia exata de Deus, não o próprio Deus, né? Depois você tem o próprio texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, que Jesus é chamado de o princípio da criação de Deus. Ele próprio, né, se auto-intitula ser o princípio da criação de Deus. E aqui embaixo nós temos, pode-se dizer o erro, né, da Nova Versão Internacional, dizendo soberano, né, que não tem nada a ver com a palavra arche, tá? Que é essa palavrinha que você está vendo aqui, ó, tá? Aqui em grego, se tivesse escrito archon ou archomai, que seria principal ou mais importante, né? Chefe, líder, tudo bem. Mas não é isso que está aqui, tá? Aqui é a palavra arche, que é um termo simples, né? Para princípio e início de algo, tá bom? Então essas são as passagens. Depois a gente vai fazer mais vídeos detalhando isso melhor. Já mostrei para vocês também outras passagens em Colossenses, como que esse texto foi traduzido em diversas versões, né? Mostrando Jesus como sendo intermediário da criação. Inclusive, até uma Bíblia evangélica, que está a primeira aqui do alto, ó,
que por meio dele todas as outras coisas foram criadas. Então ele não é o Criador, por meio dele foram criadas, né? Aí a gente tem aqui o texto em grego e o dicionário explicando também, tá? Aí nós temos outras passagens que tem a mesma palavra grega, que está ali, que é a palavra panta, né? Panta. E o seu significado, tá? Então, o uso do termo grego pas, né, que é a palavra raiz, e suas variantes panta, pantes, que significa todo, tudo, ele é absoluto no texto grego? Vocês vão ver que não, tá? Então, o primeiro texto que nós temos aqui para analisar é de Mateus capítulo 3, versículo 5. Eu coloquei o texto em grego aqui e você tem duas vezes a palavra aqui, passa, que é uma variante de paz, que é para o significado de todo ou tudo na língua portuguesa. E como que ele foi traduzido, por exemplo, na Bíblia de Estudo Pentecostal, que é a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Esse é o texto, tá? Então, ia ter com ele Jerusalém, olha, e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. Será que, de fato, toda a Judéia, todos os habitantes da Judéia foram atrás de Jesus? Toda a província do Jordão realmente foi atrás de Jesus ou foi uma parte? Então, perceba que a palavra passa aqui, ela tem o sentido de um grupo coletivo dentro do conjunto geral, né? Então, um determinado grupo, coletivamente, dentro de um grupo maior, que foram ter com Jesus Cristo lá em Jerusalém. Aí você tem outra passagem aqui, Lucas 21, 29. Olha aqui, ó. Você tem a palavra panta aqui, a mesma lá de Colossenses, tá? Aqui está falando uma ilustração que Jesus fez, né? Na Bíblia Ave Maria diz assim, ó, acrescentou ainda esta comparação. Olhai para a figueira e para, aqui literalmente é para todas as árvores. Aqui ele fala para as demais árvores. Olha, as demais árvores. Na Bíblia para todos católica, ó, para todas as outras árvores. Veja que o significado de termo da palavra outras, outras, está dentro do significado de panta. Então, tudo não é absoluto, também pode ser de forma coletiva, ó, para todas as outras árvores. A Bíblia Rei Jaime atualizada, olha, para todas as demais árvores. A nova versão transformadora, para todas as outras árvores. Notaram? É a mesma palavra que nós temos lá em Colossenses. Esse é um dos exemplos mais clássicos que nós temos, né? A Bíblia Viva, que é uma Bíblia evangélica, olha aqui, ó. Vejam a figueira ou qualquer outra árvore. Eles traduziram a palavra panta. Então, perceba que é de forma coletiva, né? É tudo de forma coletiva e não absoluto. O texto de Marcos, capítulo 1, versículo 15, ele tem duas vezes a palavra, a variante de paz, que é passa e pantes. Então, você tem a tradução, por exemplo, na João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que é a Bíblia pentecostal, né? Ó, e toda a província da Judéia, e todos, aqui eles fizeram aqui uma paráfrase, né? Uma repetição do termo, e por isso que eu coloquei entre parênteses, né? E toda a província da Judéia, e todos os habitantes de Jerusalém, iam ter com ele, e todos eram batizados. Será que, de fato, todos os habitantes da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, todos eles realmente foram batizados no Rio Jordão? É óbvio que não. Mas um determinado grupo, dentre essa população, é que se dirigiu a Jesus Cristo, a João Batista, e foi batizado por João Batista. Tá? É isso que o texto está dizendo aí, de maneira muito clara, né? Então, perceba que a palavra passa, o pantes, que é uma variante, né? Ela não tem o sentido de tudo ou todo ali de forma absoluta, mas de forma coletiva, tá? Aí nós temos outro texto, que é Colossenses 1, 23. O que Paulo afirma aqui? De maneira simples, ele diz que o evangelho do reino foi pregado, olha, a toda criatura debaixo do céu. A toda criatura debaixo do céu. Será que Paulo, de fato, conseguiu falar com todas as pessoas vivas na sua época? É óbvio que não. Toda aqui é dentro de um grupo coletivo da população que vivia naquela época. Então, ele conseguiu atingir uma boa fatia da população naquela época, tão grande que ele poderia dizer que toda criatura debaixo do céu ouviu a mensagem das boas novas do reino, né? E nós temos aqui, para concluir,
Eu copiei do dicionário de Strong, que é essa chave 3956, para vocês verem o significado do termo paz, né? Esse é o termo raiz, aí tem as suas variantes conforme vocês puderam notar. Olha, incluem todas as formas de declinação, né? Cada, todo, algum, tudo, o todo, qualquer um, todas as coisas, qualquer coisa, e de forma coletiva também. Então, fica fácil da gente concluir que, visto que Jesus Cristo, ele é a primeira criação de Jeová, isso é incontestável, nós temos textos que provam isso, né? E a gente vai ter os vídeos aqui que vai esclarecer isso melhor para vocês. Talvez até o próximo aí a gente comece a fazer, né? Esses textos aqui que eu apresentei para vocês aqui, ó, tá? E Jesus é de fato a primeira criação de Jeová. Se ele é a primeira criação de Jeová, é óbvio que todo o restante da criação, ele participou. Ele não é o Criador, ele participou do restante, ele não participou de toda a criação, mas de todo o restante da criação. Por isso que nós temos o termo aqui em Colossenses, que você vê na tradução Novo Mundo, de maneira teológica, né, pode-se dizer, e também gramatical, correta, ao afirmar que Jesus, né, ele esteve ativo ao lado de Jeová, né, como mediador da criação de todas as outras coisas que Jeová passou a criar após ele. Então, assim fica fácil de nós entendermos, tá bom? Espero que todos vocês gostem desse vídeo, né? Que possa aí sanar suas dúvidas acerca dessa passagem. Assim nós findamos mais esse vídeo, essa série também, e aguarde os próximos que nós vamos fazer. Fiquem todos com as bênçãos de Jeová.